Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A mensagem de hoje tem por título, anote: existem 3 tipos de pessoas: ouvintes, membros e discípulos. Vou repetir para você que está aqui e para você que me acompanha através dessa transmissão, você que está do outro lado, que é um eleito de Deus e mais que vencedor. Anota aí. Existem 3 tipos de pessoas: ouvintes, membros e discípulos. Esse é o tema que vamos receber nessa manhã. Essa glória de hoje é um tema para você refletir, para você fazer uma visita no seu coração, é para você fazer um balanço na sua vida cristã. O alimento que Papai Deus vai nos dar hoje é para você fazer um balanço, mais geral mesmo, na sua vida cristã, para ver se você está sendo um ouvinte, um membro ou um discípulo de Deus. Eu recebo que você evolua de ouvinte a discípulo, de membro a um discípulo de Deus, que você frutifique para Deus. Todos nós somos membros do corpo de Cristo, mas nem todo membro é discípulo. Nem todo membro é dedicado, tem compromisso com o reino de Deus. Como também tem aquele que é ovelha, mas nem toda ovelha quer ser íntima, quer ter compromisso com o Pai, com o bom pastor. Tem aquela que anda distante nessa vida, e você conhece um monte de gente assim, é ovelha de Deus, mas está sempre distante dos pastos verdejantes. Todos são ovelhas, mas nem todos querem andar rente à palavra do seu pastor, à palavra do seu Deus. Um exemplo a se pensar está em Marta e Maria, 2 ovelhas, uma com fome de Deus, rente ao Senhor, perto do bom pastor, e a outra preocupada com os seus afazeres, com as coisas dessa vida. Há também pessoas assim na igreja, preocupada com as suas coisas. Ela não prioriza o reino, é sempre a sua vida, o seu trabalho, os seus passeios, e isso e mais aquilo. É tanta coisa que ela não tem tempo. E o Senhor Jesus exortou a Marta para que ela fosse mais íntima de Deus. Marta, Marta, tu andas muito preocupada com as coisas dessa vida, hein? Você precisa mudar. Você pode mudar de posição e ser como a sua irmã aqui. Jesus exortou, porque o discípulo, ele é íntimo, ele é dedicado, ele se envolve em tudo, ele é paciente em ouvir a palavra de Deus. Ele não tem pressa que aquilo termine logo. A ministração da palavra, o ensino de Deus, porque ele tem fome do seu Deus, ele quer aprender. Então o discípulo, ele tem esse sentimento, ele até ora: Deus, capacita o pastor, porque eu preciso muito da tua palavra. Então ele não carrega no coração essa preocupação, essa pressa constante, ele não tem isso. Então o trabalho da igreja é para formar discípulos da graça de Deus. Amém. O meu trabalho aqui não é para que você seja só um membro da igreja, que tem o compromisso só com o dia de vir aqui. Membro da igreja, eu quero que você tenha compromisso com Deus, abençoados, e você que me ouve também.
Eu quero que você tenha compromisso com o seu bom pastor. Pessoas que honrem o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus. Que você frutifique para Deus. A pessoa, quando chega na igreja, ela chega como ouvinte. Todos. Quando adentram aqui, adentram como ouvintes. Mas depois, ela permanece. Por ela permanecer, ela se transforma num membro. E eu recebo que seja um bom membro. E o passo seguinte é ele se transformar num discípulo de Deus. O discípulo é aquele que dá frutos para o seu Senhor, aqui e lá fora. Ele é luz do mundo, ele é sal da terra. Ele tem compromisso com a verdade de Deus. Ele não se esconde no meio das pessoas, por medo de ser perseguido. Porque tem pessoas que têm medo de ser perseguido. Então ela esconde a verdade de Deus. Já o discípulo não. Ele dá fruto aqui e lá fora. O discípulo, ele participa de tudo, ele está envolvido sempre com tudo aqui. E lá fora, ele pensa em dar frutos. E ele pede até: Deus, me capacita, porque essa pessoa está sofrendo tanto, e eu quero falar do Senhor para ela. Me faz lembrar, me dá sabedoria para quando eu abrir a Bíblia, ou até mesmo um versículo que eu vou passar, já recebo os teus anjos ministrando, que ela se interesse. Ele dá fruto lá fora dessa maneira. O discípulo de Deus. Então ele tem todo esse zelo em o nome de Jesus. Ele é dedicado. Ele tem prazer em falar do amor de Deus, da graça de Deus para as pessoas. Ele tem o agir de Jesus, o perdão de Jesus. O que depender dele, ele faz de um tudo para que não tenha guerra ali. Ele até percebe, se aquela pessoa entrar, pelo que eu fiquei sabendo, vai ter guerra. Então ele faz de tudo para que não haja aquela guerra. Se ele tem conhecimento de uma tal situação, ele até evita de falar, porque ele sabe que aquilo ali vai dar confusão. Então, o discípulo, o que depender dele, ele estabelece a paz geral no trabalho, dentro de casa, no casamento. Aonde ele anda, aonde ele vai. O discípulo é luz do mundo. Ele tem o agir do Senhor Jesus, o amor de Jesus. Ele leva a sério o reino de Deus. Ele não brinca não. Ele leva a sério. No trabalho, quando ele vai falar de Deus, ele fala de forma séria. Ele não leva na brincadeira. Ele fala mesmo. Para que as pessoas saibam que está ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, um ponto de luz, porque nós somos pontos de luz nessa terra, porque você é morada do Espírito de Deus. Objetos não, mas você sim. Varinha não, lenço não, mas você sim é ponto de luz. Essas coisas que se dão nas igrejas não, de campanhas e correntes, nada disso é ponto de luz. Mas você não, é um ponto de contato, é um ponto de fé. É você o ponto de contato aqui na terra. Assim eu creio, assim eu recebo, e assim a palavra nos ensina. Então o discípulo leva a sério o reino de Deus. Ele aplica o ensino em sua vida. E detalhe, ele é também o discípulo do Senhor generoso. E muito generoso. Ele se preocupa em manter a casa de Deus, a igreja física. Porque ele sabe que o lugar que ele congrega, que ele vem, que ele se alimenta de Deus, é fonte para ele e para outras pessoas. Então ele pensa, ele se preocupa. Assim que ele recebe a prosperidade, ele já fica, eu já preciso ou levar ou depositar, já está aqui. Então já há nele esse zelo. Porque o coração dele é coração de discípulo. Há um respeito por dentro
no coração dele no semear. A palavra de Deus já falou, e eu já sei disso, que eu tenho que semear para colher, que eu tenho que ser fiel ao meu Deus na minha semeadura. Amém? Eu não discuto com o Criador, com o chefe do mundo. Há nele uma obediência. Ele não é avarento. Ele é fiel e ponto final. Ele faz a parte dele com muito amor e ainda comenta com outros irmãos, ou até mesmo o pastor. Eu dei uma oferta hoje, pastor, mas eu desejo fazer mais, viu? Isso eu ouço de muitos aqui. Eu desejo fazer mais. E recebo fazendo muito mais. Porque por mais que eu faça, pastor, o meu Senhor, o meu Deus merece muito mais. Está aí o coração de um discípulo de Deus, que fala com Deus, e ele ouve a voz de quem? De Deus. O discípulo, ele ouve a voz de Deus. Não é que ele é um maluquinho que anda sobre a terra ouvindo vozes, não. Não. É algo interno, é por dentro. É que a comunhão dele é grande. Ele conversa com Deus na mente. Então ele ouve a voz de Deus o tempo todo. Ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Se tem uma situação de carne ali, por ele ser íntimo do Senhor, o Espírito de Deus já fala, ó, cuidado, hein? Está bem ali a situação. Está bem ali a situação. Olha, o teu coração está querendo guardar a raiva. Já joga isso fora. Fala ou não fala? Fala. Então eu recebo em todos vocês, e você que me ouve também, que tem um desejo de semear, esse amor no seu coração. Porque quem está nos assistindo, acompanhando essa transmissão, pode ajudar esse ministério. É só entrar em contato com a gente através do e-mail, o nosso endereço eletrônico. Pastor, qual é o nome da agência, hein? Eu quero aí, ó, o número da conta, eu quero mandar uma oferta, porque eu me alimento. Esse ministério tem sido fonte de vida para a minha vida, e eu recebo, florescendo esses discípulos do outro lado. Porque o nosso ministério tem um propósito, tem um chamado de Deus, de fazer pessoas felizes. Tem um chamado de Deus. Porque muitos têm relatado para mim a felicidade que sente do outro lado, por estar acompanhando as mensagens. Ah, pastor, é tão bom. Mas eu sinto uma paz tão grande. Eu fico tão confortado aqui da Paraíba, aqui da Bahia, aqui do Pernambuco, aqui de Minas, pessoas até de outro país, aqui de Portugal. São muitos lugares, nosso estado também, pessoas mais distantes, que eu recebo podendo estar aqui, pessoas que se alegram, pessoas que estão felizes pelo alimento que recebe deste púlpito. Graças a Deus. Toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. E como é bonito ver uma pessoa que faz e que fica feliz depois porque ajudou a obra de Deus com tanto amor. Fica com aquele gozo por dentro. Ah, acabei de semear, avisei para o pastor, estou tão feliz. E você sente mesmo, porque você trouxe paz para o meu coração, felicidade para o meu coração, porque eu tenho uma responsabilidade aqui. Então isso volta para você. A paz que você me semeou, você vai colher. Tudo é semente abençoado. Cada vez mais no coração eu recebo você com essa disposição. Amém? Com esse amor. Uma outra característica do discípulo, ele não troca essa palavra por nada. Para ele, o Evangelho da graça de Deus é a pérola mais preciosa que ele encontrou.
o conhecimento que Ele é um predestinado, desde antes da fundação do mundo, um Espírito que veio do céu paraíso, Ele não troca isso por coisa alguma, porque antes Ele não sabia. O conhecimento que Ele é um abençoado, que todo mal foi destruído, que Ele não precisa mais daquelas tais correntes, aquele sal grosso, aquela fronha, aquele palito de picolé, aquele sal, aquele óleo, aquilo tudo, que tudo aquilo era uma bobagem que ele estava envolvido, que tudo aquilo era sabedoria e preceito e mandamento de homens. Quando ele entende o Evangelho, ele não larga esse conhecimento por nenhuma coisa sobre a terra. Glória a Deus. Quando ele entende, meu Deus, eu tenho o teu Espírito, eu tenho a tua presença, e não foi ninguém que colocou, não foi nenhuma mão cheia de óleo, não foi nenhum santarrão, foi o próprio Deus que me ungiu e mora dentro de mim. Quando ele se apodera desse conhecimento, ele é uma das pessoas mais felizes sobre a terra, porque ele vivia preocupado, angustiado, porque sempre lhe era pregado: olha, você está em pecado, você vai para o inferno, você está sem a presença do Senhor, você pecou contra o Espírito Santo, você está sem a presença de Deus, obreiro. Você pode até estar fazendo a corrente, mas tem muitos aqui que estão sem a presença de Deus. A mim, pessoal, aquilo ali matava muita gente por dentro, angustiava muitos. Eu lembro, dentre os muitos, eu era também um desses, que metia a cabeça debaixo do banco da igreja, porque eu não queria perder a presença de Deus, mas era tanta pregação de condenação, de diabo, de inferno, disso e daquilo, que você se sentia mal. Hoje você tem um conhecimento que esclarece: Deus me ungiu, não foi ninguém com a mão cheia de óleo, não foi nenhum santarrão desses de campanhas e correntes, que com a mãozinha dele colocou o Espírito de Deus em mim, mas o próprio Deus se fez morada e disse: eu te ungi, não foi ninguém, fui eu. Então o discípulo do Senhor não larga essa sabedoria por nada sobre a terra. Ele não vai para uma outra igreja ouvir pregação de lei, de condenação, e que tem que buscar isso e aquilo. Ele não aceita, porque ele tem o Evangelho revelado diante dele. Graças a Deus. E já que eu falei sobre essa questão, que Deus mesmo te ungiu, olha o que diz a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e verso 22. Coloca aqui no telão para remir o tempo, e você pode acompanhar junto comigo aqui, Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e verso 22. E começa assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é quem? Deus. Foi alguma mão santa que te ungiu? Não. Quem também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso quê? Coração. Quem foi que se fez morada em você? Deus mesmo. Deus já fez esse milagre há muito tempo. Então o discípulo, não abre mão desse entendimento. Nós temos o Espírito de Deus, mas isso não foi ninguém que colocou, foi Deus mesmo. Então o discípulo, ele ama esse conhecimento aqui, e não larga ele nunca. Nunca. Pode alguém falar, pode dizer o que for, ele não larga. Ele dá valor à pregação da graça, ele tem consideração também ao anjo que Deus coloca no púlpito. Graças a Deus, obrigado, Senhor, porque tem alguém ali querendo levar a sério a tua palavra e pregar ela para mim.
ele agradece a Deus pelo pastor que tem e leva a sério o reino de Deus. E eu sou um aqui, o pastor Heraldo é outro. Então, é uma escada. A pessoa começa como ouvinte, depois passa a ser membro, e logo em seguida se torna o quê? Um discípulo. A parábola do semeador classifica muito bem isso. Que existem esses três tipos de pessoas. Que existe o ouvinte, o membro, e existe uma diferença, hein? De membro para membro. E você vai perceber isso no transcorrer da reunião. E aquele que é discípulo do Senhor e frutifica mesmo para Deus. Mas daqui a pouco a gente chega nessa parábola. Antes, vamos com Bíblia falar daquele que é ouvinte. Porque o Senhor Jesus, amando de Deus, usa a vida do apóstolo Tiago e exorta para que aquele que é ouvinte, ele mude, ele evolua, que ele passe para a posição de discípulo, que ele não fique sempre como ouvinte, mas que ele frutifique para Deus. Isso está descrito em Tiago 1, a partir do verso 22, vamos lá. Aqui em Tiago 1, 22, você vai perceber que Deus exorta a que não sejamos só ouvintes da palavra. Tem que mudar, meu filho. Tem que passar para o próximo estágio. Você não pode ficar a vida toda sendo ouvinte da palavra. Só ouvinte, só ouvinte. Que não tem compromisso, não se envolve com nada, não participa de nada, está sempre ali. Vamos ler primeiro. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente o quê? Ouvintes. Então existe essa pessoa na igreja, na congregação divina, no corpo de Cristo. Eu não estou falando aqui algo de mim. O que eu disse antes eu estou confirmando com a Bíblia. Vai vendo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então Deus espera e exorta que aquele que é ouvinte da palavra haja um crescimento, uma evolução espiritual, que ele se torne um discípulo, que ele tenha essa atitude de ser um discípulo de Deus, mais próximo, mais íntimo das coisas de Deus. Aqui ele exorta que aquele que é ouvinte, ele tem que deixar de ser ouvinte e passar a ter compromisso com o reino de Deus, para que você, mais adiante, a leitura vai confirmar isso, para que você receba os milagres. Porque se você só é ouvinte da palavra, as coisas não acontecem. Mas se você é um operoso praticante, você será bem-aventurado naquilo que realiza. Então veja, a partir do momento que você se torna discípulo, a coisa muda. Enquanto você é só ouvinte, não. Diz aqui, nós vamos ler, mas calma. Vamos meditar um pouco mais nessa primeira evidência aqui. O ouvinte é aquela pessoa crente de banco, para que você entenda. É crente de banco. Ele ouve a palavra, ele até elogia, ele gosta. Olha, foi muito boa a pregação. Gostei do pastor, gostei dos irmãos. É uma família, né? É uma família. Muito bonito, muito bom. Mas não se envolve com nada. Outro detalhe, outra característica do ouvinte: não contribui em nada. Você não vê ele semeando, você não vê ele fazendo nada. De vez em quando, até acontece dar uma ofertinha, e só. No mais, só ouve e observa tudo. E às vezes até critica quem faz. Ah, eu percebi que lá na igreja fulano faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Aí critica. O ouvinte. O ouvinte também tem uma outra característica. É aquela pessoa de um olhar contemplativo.
Você pensa até que a pessoa está evoluindo para discípulo, mas não está não. É só aparência, é aquele olhar, sabe? Verdade, amém. E maneja a Bíblia assim, sabe? Com um olhar contemplativo. Para mim, você olha assim, nossa, vai dar fruto, mas é só aparência. Na próxima reunião, se aparecer, porque existe um outro tipo de ouvinte, que é aquele que ouve a palavra, não entende nada e não volta mais. E tem aquele que é ouvinte que continua, mas é sempre assim ele gosta, ele vem que ele gosta de ouvir. Lá é muito bonzinho, pastor lá é muito bonzinho, sabe? E tem aquele olhar contemplativo para mim, mas é tudo aparência. É uma árvore só com folhas. É como Jesus falou, Sandro, quando a pessoa é discípulo, meu filho, dá fruto. Essa pessoa é só aparência, é um olhar contemplativo, é um amém, é um glória a Deus. Maneja a Bíblia assim, sabe? Com um semblante sério de quem está ali, envolvido, mas não está envolvido não. E é verdade o que Jesus falou. A árvore, o discípulo dá fruto mesmo. Você vê a pessoa fazendo, você vê a pessoa envolvida. A pessoa tem vontade de falar de Deus, a pessoa assume o reino de Deus na sua vida, é uma coisa linda. Seguindo aqui com a leitura, falando ainda do ouvinte, Tiago 1, verso agora 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Vai vendo? Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era o quê? A sua aparência. Tanto é que tem pessoas que falam, deixa eu olhar de novo como é que ficou aqui, porque eu já não esqueci. É assim. Assim também é na igreja. O ouvinte, ele ouve a palavra, mas se depois você chegar perto dele e perguntar alguma coisa, ele não sabe te dizer, porque ele é só ouvinte. E aí, mas como que foi a reunião? Mas aquele assunto lá, se você pergunta, ele não lembra de quase nada, ou nada. E são pessoas que às vezes têm até a capacidade de dizer, mas Deus me ama. Eu sou ouvinte, tá? Sou mesmo, e assumo. Mas Deus me ama. Mas que adianta, se depois que você sai daqui, vai fazer tudo errado lá fora? Se você não vive como um convertido, que adianta ser ouvinte e discursar e falar, tá bom, mas Deus me ama. Mas se você não age como luz do mundo, se você vive brigando, se você vive irado, em contenda com uma outra pessoa, e xinga, e fica o tempo todo mandando as pessoas sempre para aquele lugar, que adianta? Que adianta você falar que Deus te ama, se Deus está para um lado e você está para o outro? Que adianta? Tem muita gente que é ouvinte, que é crente de banco assim. Ela não aceita ser exortada, e por fim ela diz, fala para aquele pastor que Deus me ama. Sim, Deus ama todo mundo, todos seus filhos. Mas que adianta falar isso se Deus está para um lado e você está para o outro? Se você vive mais na carne do que no espírito. Se você é uma pessoa lá fora, vou mesmo, eu vou brigar, eu vou acabar com você. Está aqui no meu celular. Que adianta? Deus me ama. Se você é uma pessoa sem perdão, sem amor, se você não age como Jesus agiu sobre a terra, que adianta? Pense aí, você que é ouvinte, porque essa palavra, como eu falei no início, é para você refletir, é para você fazer um balanço na sua vida de cristão. Você está sendo
ouvinte no reino de Deus, membro ou discípulo. Pensa aí o nome de Jesus. Pastor, pelo jeito da leitura, do que o senhor pregou até agora, eu estou no nível de ouvinte, mas você pode mudar, você pode passar desse estágio para ser um discípulo de Deus. Glória a Deus. Essa não é uma palavra para te condenar. Se você é um ouvinte, essa palavra não é para te crucificar. Essa não é uma palavra para te maltratar, mas para te exortar a mudar. E aqui a gente vê que Deus quer que aquele que é ouvinte se torne um operoso praticante, se torne um discípulo. Então a gente vê aqui um Deus querendo que você mude, que você deixe de ser ouvinte e se torne um discípulo. Ele não está aqui condenando, nem eu tampouco, eu estou apenas transmitindo a palavra de Deus. Meu filho, você pode mudar de posição, você pode sair dessa de ouvinte, dessa vida de carne, porque quem é ouvinte não muda, a natureza, o velho homem está sempre ativado. Quando a pessoa passa por essa porta, ela continua sendo a velha criatura de sempre. Tudo é bom enquanto ela está aqui, mas quando ela sai, volta tudo de novo. Porque ela não pratica a palavra para mudar. Para você ter uma ideia, eu não ia falar sobre isso agora. Se você observar a vida de Jesus, as pessoas que estavam sempre ao redor dele, você vai ver que havia ouvintes que ouviam, mas que não queriam ter compromisso com nada, não se envolviam com nada. Há também algumas pessoas assim também na igreja. Observa os livros históricos. Tinha pessoas também que se aproximavam e ficavam de longe, só ouvindo. E havia também os que se aproximavam um pouco mais, que poderíamos chamar de membro, que tinham conhecimento da lei de Moisés, das coisas de Deus, e até falavam: olha, eu tenho conhecimento, e é importante viver, não matarás, não roubarás, respeitar, honrar pai e mãe. Poderíamos chamar de membro, e ficava só nisso. Se Jesus trouxesse uma palavra para exigir dessa pessoa um pouco mais, ela não fazia. Um exemplo disso é o jovem rico. Quando ele se deparou com o Senhor Jesus: olha, eu quero ser discípulo. Quero, sabe por quê? Porque eu tenho observado os mandamentos de Deus. Não matarás, não adulterarás, não roubarás. Olha, Jesus, eu aprendi desde a minha juventude que tem que respeitar pai e mãe, viu? E que tem que fazer isso e isso. Ah, é? Bonito. Você quer ser meu discípulo? Agora eu vou exigir um pouco mais de você. Tem mais coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, pega toda a prosperidade que você tem e traz para mim agora. E me segue. E a partir desse momento você vai passar a ser meu discípulo. Aí ele falou: aí não dá. Deixa eu continuar como membro mesmo, fazendo só aquilo que eu tenho que fazer. Não roubar, não matar, respeitar e honrar pai e mãe. Porque para ser discípulo, eu tenho que semear toda a minha vida, tudo que eu tenho. Aí não dá. Porque quando a gente quer ser discípulo do Senhor, Ele vai exigir mais de mim e de você. Ele vai querer seu tempo. Ele vai querer tudo seu. Toda a sua vida, todo o seu ser. E aí, está disposto a ser discípulo? Pense e não me responda. O exemplo está na Bíblia. De um membro que só faz aquilo que tem que fazer. Bom, é para respeitar pai e mãe? Então tá bom, vou fazer. Ah, mas você tem que fazer. Ah, isso aí eu não vou fazer não, só vou fazer isso aqui. É para ir à igreja, para congregar? Então tá bom, eu vou. É para semear? O bom membro ainda semeia, o mau membro não semeia. Então ele só faz aquilo que tem que fazer.
tem esse membro. E existe uma diferença de membro para membro. Tem aquele que quando vem as provações, as perseguições, com o tempo ele abandona. Ele deixou de ser ouvinte, permaneceu. Olha, pastor, estou firme, viu? Porém, eu estou com uma causa. É a causa do meu filho. Ele está para receber uma resposta de uma empresa aí. Olha, pastor, estou orando muito a Deus para que ele consiga. O senhor também ora, hein? Aí vem a resposta: não foi aprovada, essa vaga não é dele ainda. Como já aconteceu aqui isso. A pessoa foi embora. Não aconteceu do jeito que ela queria, ela se mandou. Como também tem aquele que quando vem as provações, a dificuldade, se manda também. Ah, eu não imaginava que eu ia ser tão perseguida por causa desse evangelho aqui. A forma que é pregada aqui, a palavra. Então, não, lá no meu trabalho as pessoas não me deixam em paz. Então, pastor, estou dando um tempo, eu estou voltando para outra. Então existe diferença entre membro e membro. Já o discípulo pode ser perseguido como for. Você é do capeta, você é falso profeta, você é isso, aquele outro, então tá bom. Deposita aí na conta, porque já disseram tanto já. Eu sei a quem eu estou servindo. O discípulo tem essa maturidade. Eu sei a quem eu estou servindo, rapaz. Você ainda não foi iluminado, você ainda não teve entendimento da palavra. Por isso que você acha que eu sou o encapetado. O falso profeta, o falso isso, o falso aquilo, pelas coisas que eu falo, que estão na Bíblia. Predestinação é do homem ou é de Deus? De Deus. Mas tem pessoas que quando você fala desse assunto, ela recua, ela se afasta. Peraí, predestinação, isso aí não é de Deus não, viu? Eu já ouvi falar que esse assunto aí é do diabo. E se você pegar a Bíblia, é o primeiro capítulo de Efésios que conta e que fala sobre o assunto. Então, na época de Jesus, se a gente observar, tinha aquele que era ouvinte, e aquele que poderíamos chamar de membro, e também o discípulo. Maria, irmã de Marta, era discípulo. E nós aqui queremos formar discípulos. O meu trabalho é esse. O discípulo é diferente de tudo. Ele se envolve em tudo. E para ele não tem tempo ruim para o seu Deus. Eis-me aqui, Senhor. Sempre. Essa é uma das características do discípulo. Sempre pronto a servir. Agora vamos aqui ao verso 23, Tiago 1. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Você agora entendeu. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. E é verdade. Verso 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, a de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Naquilo que realiza. É aquilo que eu falei no início. Quem está firmado, quem deixa de ser ouvinte e passa a ser um praticante da palavra, uma pessoa que ouve a palavra de Deus e transfere aquilo para a sua fé, sempre que recebe o ensino, a pregação, ele transfere para a sua fé, ele recebe, ele obedece. No momento que ele mais precisa, ele recebe a ação de Deus. É o que diz aqui. Ele será bem-aventurado no que realizar. Bem-sucedido. Agora vamos à parábola do semeador, que classifica muito bem esses três tipos de pessoas: ouvintes, membros e discípulos. Mateus capítulo 13, a partir do verso 18.
tá? Do verso 18. E começa assim, ó, Mateus 13, a partir do verso 18, meus irmãos. Você também pode acompanhar aqui no telão, tá? Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi o quê? Semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Pausa. Eu estou lendo aqui com vocês um texto antes da cruz. Nós temos o entendimento e a sabedoria de Deus, por conta do Evangelho da Graça, que o maligno hoje é a nossa o quê? Carne. Tanto é que Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 3, fazei morrer a vossa natureza terrena. Dentre os desejos da natureza terrena que devemos fazer morrer, está lá desejo maligno e outras coisas mais. Nesse verso está aqui o ouvinte da palavra, que ouve a palavra, gosta, mas que não evolui, porque quando ele sai daqui, vem o maligno, ou seja, o seu corpo de carne, e tira a semente que foi o quê? Semeada. Ou a carne de uma outra pessoa, que faz crítica. Ah, mas agora você está indo para a igreja, e agora você vai ficar indo mesmo? Ah, não. Você na igreja? Ah, amigo, senta aqui, vamos tomar uma cerveja, você sempre foi aqui da turma. Que isso, que nada, rapaz. Então tem aquele que quando passa por essa porta, muita atenção, ele volta a fazer e cometer as mesmas coisas, porque ele é o ouvinte. O maligno, ou seja, a carne, está sempre tirando a semente dele. E ele sempre volta para aquela roda de amizades ruins, que são os escarnecedores que fala o Salmo 1. Ele volta a se envolver com aquelas amizades ruins. Ele não deixa de estar envolvido com aquelas pessoas de fofoca e de vícios. Continua sendo aquela pessoa que vive praguejando, sem perdão. Porque ele é refém da carne. O maligno está sempre tirando a semente. Então ele é uma pessoa sem paz, sem paciência, é sempre irado, sempre nervoso, não tem paciência. Ele ouve a palavra, mas por ele não ter a prática, por ele não perseverar, por ele não ser firme, não haver firmeza, ele não passa para o próximo estágio, que é permanecer, que é praticar. Por ele não evoluir, ele não se torna um bom membro, e por não ser um bom membro, ele não se torna um discípulo. Então o maligno na carne está sempre tirando a semente dele. É aquela pessoa que até vem, mas você não vê uma mudança. Ele está sempre refém da carne. Sempre refém da carne. Poxa, tantos anos essa pessoa está na igreja, congregando, ainda está nessa situação, ainda está nos vícios, ainda anda com esse tipo de amizade, que não tem edificado ele em nada, só afunda a vida da pessoa, e por aí vai. Tem gente assim. Você deve conhecer de repente até na sua família. Então, o que se espera é que o ouvinte seja praticante, e se torne um bom membro, e depois um discípulo da graça de Deus, e comece a dar fruto para Deus. Agora vamos seguir aqui com a leitura, Mateus capítulo 13, agora vamos ao verso 20, 21 e 22. Aqui vai falar do membro, porque existe uma diferença de um membro para o outro. Tipos de membro. Veja só, Mateus 13, 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouco o que? Duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é o tipo de membro que aqui diz que faz festa, recebe com alegria
elogia, é aquela alegria no começo, que você olha assim, nossa pastor, esse aí vai dar certo, esse vai ficar na igreja, viu? É animado, no amém, no glória a Deus, termina a reunião, olha, parabéns pastor, a palavra foi uma bênção, eu gostei demais. E você até diz, pastor, aquele abençoado, nossa, que bênção, né? Aí depois você olha para o lado, cadê ele? Foi embora. Mas cadê uma alegria tão grande? É o chamado fogo de palha. Vindo as provas, as perseguições, ela começa a ser perseguida por causa do evangelho, por causa da palavra, ou por algo que aconteceu, uma situação veio, ou uma situação não se resolveu, algo que ela muito queria, isso também temos que pensar, ela abandona. Puxa vida, eu queria tanto que isso acontecesse, não aconteceu, eu não vou ficar mais aqui, não, vou para uma outra igreja. Aqui não tem fogo no altar. Pastor está sem unção. Aí culpa o pastor, vai para uma outra igreja. Tem gente assim, sabia? Tem aparência que vai dar certo. E Jesus ensina aqui, ó, que existe uma diferença de um membro para o outro membro. Que existe uma diferença no corpo. Nem todo membro é discípulo. Nem toda ovelha faz a caminhada até o fim. Tem aquelas que desistem no meio. Tem aquele membro que não é discípulo. Ele não persevera até o fim. E se torna um discípulo. Eu me faço entender? Verso 22. São pessoas que com o tempo abandonam. Meu Deus do céu, você puxa vida. Mas já estava um bom tempo na igreja, irmão. Foi o que aconteceu, pastor? É que o filho não conseguiu lá o emprego. Falou que não vai voltar mais não. Está chateado com Deus. E está chateado também porque o parente morreu lá. Falou que estava na igreja, não era para Deus ter deixado aquilo acontecer não. Falou que não volta mais não, pastor. Depois que perdeu a mãe, falou que aqui não pisa mais nunca. Como é que Deus, eu lá louvando a Ele, deixou a minha mãe morrer? Mas esse mesmo Deus não ensinou para ele que um dia a carne volta para o pó e Deus pega aquilo que Ele plantou, que é o nosso espírito? Avisado estamos. Então o discípulo entende tudo isso, ele não fica revoltado com Deus, não. Eu amava muito a mamãe, e vai ficar uma saudade muito grande. Eu nunca vou esquecer do amor que eu sinto pela minha mãe. Mas revoltado com meu Deus eu nunca vou ficar, porque Ele falou para mim que isso ia acontecer. Então o discípulo tem essa maturidade, ele não se revolta com o seu Senhor. Ele continua a caminhada. Ele frutifica para Deus nesses momentos. Amém. Seguindo aqui para completar a leitura da parábola do semeador, verso 22. É um outro tipo de membro. Olha só. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. Está aí um outro tipo de membro, porque existe uma diferença de um para o outro. A pessoa recebeu a ação de Deus em sua vida em um momento muito difícil, porque estava entre espinhos e a palavra foi plantada. No momento mais difícil, ele recebeu a ação de Deus, o socorro de Deus, levantou a vida, ergueu, deu a volta por cima, como diz o outro, arrumou a vida, mas o cuidado com essa vida, com as coisas que conquistou, fez com que ele não tivesse mais tempo para o abençoador. E tem muita gente assim, que adentra aqui, e no momento mais difícil, a semente é lançada na vida dele. A vida se ergue, se levanta, e depois o abençoado até diz para o pastor: ó pastor, estou trabalhando muito, estou com pouco tempo, estou fazendo isso e isso, tem a casa, tem isso, não está dando, e vai. E outros que não é nem por causa disso,
é porque prosperou mesmo e só quer agora curtir. Ela não quer continuar com a sua gratidão, com as suas honras devidas ao seu Senhor. Não tem mais tempo. Estou sem tempo. Então existe uma diferença entre membro e membro. Tem aquele que adentra, alegre, feliz da vida, fica um tempo, depois vai embora. E tem aquele que recebe a semente, a vida se ergue, mas também, por causa da casa, por causa disso, vai parando, vai diminuindo o ritmo. Quando você for ver, já não está mais como antes, dedicado. Seja grato por tudo, mas Deus sempre acima de tudo. Amém. Conquistou? Está no emprego melhor? Está evoluindo? Está crescendo financeiramente? Está de carro novo? Está de casa nova? Tem um lar, tem uma família, tem filhos? Maravilha. Está todo mundo bem? Graças a Deus. Deus acima de tudo. Ó, fica aí, garotada. Fica todo mundo aí. Daqui a pouco eu volto, porque eu tenho que ser grato por tudo que Deus tem me dado. Ah, mas agora a gente está tão bem de vida. Agora que a gente tem que ir para a praia. Agora que a gente tem que estar lá dentro da piscina. Você vai para a igreja. Não, fica aqui hoje. Eu até preparei a carne para botar no churrasco. Não vai não, hoje você vai ficar. Aí no outro domingo do mesmo jeito, é outra história, né, para ficar. Aí se você vai ficar, aí vai o negócio. Não, eu tenho que agradecer. É pelo churrasco que a gente vai comer depois. Daqui a pouco eu chego, vou chegar na hora boa, que é a hora do almoço, a hora do churrasco. Aí eu quero agradecer, porque Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia em nossa mesa. Alguém precisa estar lá com as honras devidas em dia com Ele. E esse alguém sou eu. Eu não posso me esquecer do que Deus fez por mim. Eu tenho. Já que você não tem nada para agradecer, eu tenho. Olha, e o discípulo entende por dentro, por mais que eu faça, é pouco. Eu me sinto devedor a Deus. E eu não consigo pagar essa conta. Por mais que eu faça, eu ainda me sinto devedor. Porque Ele tem feito muito na minha vida. Muito. Então existe esse tipo de membro no corpo de Cristo. Agora o verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Esse dá muitos frutos para quem? Para Deus. Graças a Deus. Ele chega como ouvinte, permanece firme, depois se transforma em um bom membro, hein? Nem aquele que só faz o que tem para fazer, não. Ele é um bom membro, ele se envolve, ele quer mais. Ele quer fazer parte de tudo. Ele quer estar envolvido em tudo. Ele não quer ficar de fora da evangelização. Ele não quer ficar fora de um evento na igreja. Ele não quer ficar fora de nada. Ele é um bom membro, já tem aquele membro, não. Eu só faço isso que tem para fazer, e a reunião está terminando agora, vai ter evangelização comigo não, porque não dá não, eu tenho outro compromisso. Então ele só faz aquilo que tem que fazer. É aquele membro que parece que anda com uma tabelinha. É para congregar, vou hoje, porque é um ritual que tem que cumprir, depois tem que semear, ouvir a palavra, anotar, terminou, vim para casa, pronto. Eu não faço mais nada, é só isso que eu faço. Eu já conheci muitos aqui. Isso me fez lembrar de uma abençoada que era exatamente assim, parecia que ela tinha uma tabela na mão. Quando eu chegava no último versículo, ela já estava fechando a Bíblia sem acompanhar. E quando eu falava amém, ela capotou, já ia, né? Muitas das vezes essa porta de vidro aí eu ficava, meu Deus, qualquer dia ela quebra. Já ia embora numa pressa violenta. Misericórdia. Tem gente assim. Eu estou falando daquilo que eu já presenciei durante esse tempo todo que eu ensino o Evangelho para vocês. O ouvinte, quando permanece e fica firme, ele se transforma num bom membro, se envolve, se dedica, participa de tudo, quer ser íntimo de Deus, e por querer ser íntimo de Deus, se torna do discípulo de Deus, que ouve a voz do seu Deus e obedece. Eis-me aqui, Senhor. A minha vida, tudo que eu tenho, foi o Senhor que me deu.
Tudo está aqui. Aonde ele está pensando nas coisas de Deus. Uma outra característica do discípulo, ele está sempre ali se alimentando da palavra, ouvindo as mensagens da sua igreja, está orando na mente o discípulo. Eu recebo que a ministração angelical vai acontecer na minha vida, na igreja, na vida do pastor, na vida do abençoado também, recebo. Ele está sempre em oração, o discípulo. Ele deseja ser usado por Deus lá fora. Ele tem desejo de fazer uma outra pessoa feliz. Ele conversa muito com Deus. E por ele ser íntimo do Senhor, ele sente o consolo de Deus. Ele sente que é amado por Deus. E ele tem aquela certeza: Deus é comigo. Deus é comigo. Então Deus quer, com essa mensagem de hoje, que você assuma um compromisso sério com Ele. É isso. Que você mude. Porque você pode mudar de posição, deixar de ser ouvinte, se tornar um bom membro e em seguida um discípulo que frutifica para Deus. Então Ele quer de nós, de mim e de você, um compromisso sério. Eu quero um compromisso sério de todos vocês. E eu recebo você sendo esse discípulo do Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus. Essa oração que vamos realizar agora é para você que quer ser íntimo de Deus, assumir um compromisso sério com Ele. Então você vai falar mesmo: Deus, eu quero assumir esse compromisso. Eu quero mudar. Eu quero te servir melhor. Jesus até falou: olha, aquele que me serve, aquele que me segue, será honrado pelo Pai. Está vendo? Quando você muda de estágio, a tua vida muda também. Você tem a honra do Senhor nos teus caminhos. Cura, transformação, milagres financeiros. Papai não deixa faltar nada para você. Na tua mesa vai ter sempre a comida, o pão de cada dia, porque Ele não deixa faltar. Porque tu é discípulo. Você tem intimidade com Ele, abençoado. Como agora, de conversar com Ele, de falar com Ele. Feche seus olhos. Como é bom, meu Senhor, ver uma pessoa íntima de Ti, Senhor, dedicada, com zelo, obediente, frutificando, Senhor, para Ti, naquilo que faz, naquilo que a Tua palavra pede. E por ser íntimo, o Senhor protege, consola, cuida, ajuda, cura, fortalece. Ele cura você, Ele fortalece o seu ser, o seu coração, Ele te enche de alegria, de vida, de paz, porque há em você o desejo de ser um discípulo dEle. Você não quer ser um ouvinte a vida toda, você não quer ser um mau membro, uma pessoa que faz por obrigação, você quer ser um bom membro e se tornar um discípulo dEle. Obrigado por essa maravilha de palavra, Senhor, tão esclarecedora, tão maravilhosa para as nossas vidas. E nós queremos ser discípulos, meu Senhor, e não só ouvintes da Tua palavra, ou de repente um mau membro, ou uma pessoa que vem aqui a contragosto. Não, nós queremos ser discípulos, porque temos fome da Tua palavra, do Teu ensino. Nós queremos viver o Teu reino, Senhor, fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Eu quero mudar com a Tua ajuda, Senhor. Fale isso para Ele: eu quero mudar, Senhor, com a Tua ajuda. Eu quero ser livre da amargura, da raiva, da ira. Eu quero dar frutos. Eu quero ter tempo, Senhor. Eu quero me dedicar mais.
Eu quero sim, Senhor, dar frutos para Ti. E eu peço, me ajude, me dê sabedoria, me dê força, pois eu preciso. Faça a sua oração. Eu quero sim, Senhor, mudar de posição. Eu não quero ouvir a Tua palavra e passar por essa porta e continuar uma pessoa sem perdão, com mágoa, com ressentimento, não. E nem tampouco quero ser um mau membro, não. Que faz as coisas por obrigação para Ti, não. Aquilo que é para ser feito por amor não pode ser por obrigação, eu não quero não. Porque isso não se aproveita a vós outros, abençoados. Não tem valor para Deus. Ah, eu estou indo lá porque eu tenho que ir. Eu tenho que cumprir esse ritual hoje, né? Não, não. Deus não quer que você seja um membro da igreja. Deus quer que você seja dele, que você o honre, que você o sirva, que você tenha compromisso com ele, dedicado. Seja um bom membro e se torne um discípulo que frutifica mesmo para Deus. Que assim seja. Eu recebo, Senhor. Para isso nós estamos trabalhando aqui, nos esforçando. É isso que eu recebo, é isso que eu espero, que todos vocês sejam discípulos. E eu recebo esse milagre acontecendo em nosso meio. E para isso eu estou aqui perseverando com a graça de Deus. E eu recebo que vamos tomar posse. Em o nome de Jesus. Louve a Deus com suas palmas. Bem forte. Recebo. E já declaro, bom dia, discípulos de Deus. Recebo uma semana abençoada para todos vocês. Porque vocês são discípulos do Senhor. Amém. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.